Olá, começa mais um Câmara Notícia na edição de hoje. 23 vereadores são reeleitos e 10 novos parlamentares assumirão a cadeira na Câmara a partir do ano que vem. TV Câmara faz a primeira transmissão externa em tempo real da emissora. E hoje é dia de giro ambiental. Agora no Câmara Notícia. A TV Câmara realizou sua primeira cobertura das eleições. Em transmissão externa, passamos a movimentação dos eleitores e a apuração dos votos durante toda a programação. Veja como foi. Informações no estúdio da TV Câmara e links nos principais colégios eleitorais de Campinas. Tudo isso com a tecnologia Mochilink, que proporcionou a cobertura ao vivo das eleições municipais de 2016. Acompanhamos a movimentação dos eleitores e informamos sobre os casos de urnas substituídas e crimes eleitorais. O trabalho foi finalizado no Tribunal de Justiça de Campinas, onde são apurados os votos. Passamos ao telespectador com exclusividade as imagens das mídias chegando e também do material das urnas eletrônicas. Realizamos entrevistas com as mais diversas autoridades, entre elas o tenente-coronel da Polícia Militar Marci Elber, que informou o baixo índice de boca de urna na cidade. Poucas pessoas foram conduzidas para a delegacia. Vai ser apurado a conduta de cada uma delas em inquérito policial e, se configurado o crime eleitoral, responderão por isso. Divulgamos ainda durante toda a programação os diversos canais disponibilizados para a denúncia, sejam eles sites ou aplicativos. Segundo o tenente, foi a forma da população auxiliar no trabalho da polícia. Houve muita divulgação quanto a esses recursos e, conversando com os juízes eleitorais, nós temos conhecimento que o número de denúncias foi razoavelmente alto. Eu não tenho o número, mas isso redundou em que os casos de chamada da Polícia Militar hoje diminuíram. Nós tivemos outros chamados, sim, mas em casos que não foram constatados. Porém, mesmo não tendo a constatação da Polícia Militar, nesses casos, quando a pessoa ela registra, encaminha a Justiça Eleitoral, ainda é possível a apuração. 2 juízes eleitorais de Campinas fizeram um balanço positivo das eleições. Eu avalio dando uma boa nota ao comportamento dos candidatos, ao comportamento da população. Nós tivemos um número muito pequeno de denúncias de boca de urna. Nos colégios, locais de votação em que eu passei, não vi papelzinho, santinho jogado pela rua, que tanto atrapalha, a pessoa cai, nós temos notícias de pessoas que teriam quebrado a perna no passado, em eleições passadas. Então eu avalio que essas novas regras vieram ao encontro de uma eleição mais simpática, digamos assim, de uma eleição mais limpa em termos de propaganda, uma eleição que realmente condiz com o povo desenvolvido. A cidade de Campinas está de parabéns, a cidade procurou ter tranquilidade, se procurou proporcionar para o cidadão campineiro toda a calma possível e para que ele, livre de pressão, pudesse hoje, enfim, definir o destino da cidade para os próximos 4 anos. Dos 33 vereadores da cidade, 23 foram reeleitos e 10 novos parlamentares assumirão cadeira na Câmara a partir do ano que vem. Confira a relação a seguir. A próxima legislatura se inicia no dia 1º de janeiro de 2017 e termina no dia 31 de dezembro de 2020. O vereador mais votado dessa eleição foi Rafa Zimbaldi, do PP, atual presidente da Câmara, com 11.640 votos. Já os vereadores mais longevos da casa são Aurélio Cláudio e Campos Filho, com 5 mandatos seguidos. Na nova legislatura, a Câmara terá 17 partidos diferentes e o mesmo número de legendas hoje. E a maior bancada, a partir de 2017, será do PSB, com 6 vereadores. Além dos citados acima, foram reeleitos os seguintes vereadores: André von Zuben, Antônio Flores, Carlão do PT, Carmo Luiz, Edson Ribeiro, Gilberto Vermelho, Gustavo Peta, Jorge da Farmácia, Jorge Schneider, Luiz Cirilo, Luiz Rossini, Marcos Bernardelli, Pastor Elias Azevedo, Paulo Galtério, Pedro Tourinho, Professor Alberto, Luiz Iabico, Tico Costa, Vinícius Gratti e Zé Carlos. Entre os 10 novos vereadores da casa estão Mariana Conte, Nelson Rosri, Fernando Mendes, Rodrigo da Farmadic, Rubens Gás,
Tenente Santini, Marcelo Silva, Felipe Marquesi, Ailton da Farmácia e Permínio Monteiro. Para conferir a lista completa de como ficarão as bancadas, acesse o portal da Câmara, www.campinas.sp.leg.br. E domingo foi dia de exercitar a democracia. Veja mais com Michael Bonissoni. Uma eleição marcada pela tranquilidade. O movimento ao longo do domingo de sol foi constante, mas com poucas filas. No Colégio Sagrado Coração de Jesus, onde se concentra o maior número de eleitores da cidade, o dia transcorreu com calma. Super tranquilo, eu moro nas imediações aqui do colégio, não tive problema não. Cheguei, estacionei o carro fácil, fui o primeiro da fila, nem fila não tinha, fui o primeiro, cheguei e votei sossegado. No Colégio Carlos Gomes, um dos mais antigos pontos de votação da cidade, o problema foi a acessibilidade. As muitas escadas que levavam às sessões de votação dificultaram a vida dos mais idosos. Eu votava lá embaixo, no primeiro andar. Agora eles puseram aqui. É isso que eu acho ruim, né? Deixar no primeiro andar as pessoas. Eu, graças a Deus, ainda posso, mas tinha gente com dificuldade carregada descendo lá para baixo. As escadarias dificultam um pouco, né? Dificulta, principalmente essa que vai no térreo. Acho que a pessoa subiu do sério, para que depois teve que descer no térreo. Foi difícil. Esse é um dos primeiros colégios onde o pessoal poderia votar. Então o público de eleitor é muito idoso. E eles assim têm aquela mania, eu quero manter o meu número, eu quero manter a minha sessão. Eles são resistentes a trocar. Então a gente tem que fazer um trabalho de ajudar a subir, porque tem muita escada, o acesso é muito difícil, o colégio é muito antigo. Encerrada a votação, os primeiros arquivos eletrônicos começaram a chegar ao Palácio da Justiça por volta das 5h30 da tarde. Aos poucos, a movimentação na entrada do Palácio da Justiça foi sendo tomada por militantes. E por volta das 8h30 da noite foi confirmada a vitória em primeiro turno do prefeito Jonas Donizete, com 323.308 votos, num total de 65,43% dos votos válidos. E a seguir, notícias do meio ambiente com Mirna Abreu. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campinas realizou uma audiência pública para a demonstração e avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2016 da Prefeitura. Conforme determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura de Campinas esteve na Câmara Municipal na manhã da sexta-feira, 30 de setembro, para a demonstração e avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2016. Apesar do orçamento equilibrado em relação ao mesmo período do ano passado, alguns pontos chamaram a atenção dos vereadores presentes. O que a Secretaria vai fazer para o ano que vem, uma vez que o cenário brasileiro não demonstra um aquecimento da economia, pelo menos nesses próximos anos? De acordo com o secretário de Finanças, o orçamento de 2017 já foi encaminhado para análise e aprovação da Câmara Municipal. Nosso objetivo para o ano que vem é o equilíbrio fiscal, com busca de uma gestão nas despesas, tá? E buscar uma eficiência na arrecadação. E para esse ano nós já fizemos um trabalho de contenção de despesas, que apesar de para tentar minimizar o impacto da queda das receitas. Qual é o percentual de inadimplência e de tributos de impostos que nós estamos tendo? Se nós fôssemos comparar, por exemplo, 2013. No caso do ISS, nós tivemos um ligeiro aumento de inadimplência e os grandes devedores estão fazendo os acordos, mas estão parcelando. Então, houve um ligeiro acréscimo na inadimplência. No caso do IPTU, a inadimplência foi bem menor, tá? Porque é bem dividido, tá certo? Então, houve um ligeiro aumento na inadimplência do IPTU, mas como ele é muito pulverizado, então, como o senhor pode reparar no volume da arrecadação
do IPTU, ele cresceu em 11,8%. Já o vereador Marcos Bernardelli relacionou a queda de 11,2% de arrecadação do ITBI, o imposto pago em toda a compra de imóveis, ao desaquecimento do mercado imobiliário. Como é que é esse cenário hoje? Porque a construção civil, como sabemos, é um dos vetores aí do aquecimento da nossa economia. Se a gente for considerar a inflação, essa queda já chega a 20%, né? Porque aí não está descontada a inflação. E isso representa o momento que está vivendo hoje, ainda de poucos investimentos na área da construção civil, no mercado imobiliário, né? de vendas de apartamento. E é um mercado que agora está começando uma recuperação, né? O presidente da Comissão Permanente de Finanças ainda questionou as alterações no repasse das verbas federais e estaduais. Na União, o repasse mais importante que a gente tem e de maior volume é o repasse do SUS. Então, como vocês podem ver na tabela aí, foram o mesmo valor recebido esse ano, o mesmo valor recebido ano passado, ou seja, não houve crescimento. Recebemos 220 milhões esse ano, o ano passado 220 milhões também. Então, acho que para o município isso é pesado demais, porque a despesa acaba acontecendo no município. A União não corrige a tabela do SUS, não corrige o repasse para o município, e com isso o município acaba sendo penalizado. Em relação aos repasses estaduais, João Carlos lembra que o maior volume vem do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. O que representa o ICMS é a atividade econômica. Então, se não tem uma recuperação da atividade econômica, esse repasse não vai crescer, porque não depende de nenhuma política assim, do governo, porque o que o governo do estado já tinha que fazer em relação à isenção para algumas determinadas áreas, isso já foram feitos. Então, a questão é voltar ao crescimento econômico para voltar a circular aí o movimento de comércio, o movimento da indústria, de produzir mais e de vender mais, para a gente ter esse reflexo no repasse do ICMS. E nessa terça-feira, a previsão ainda é de chuva, com máxima chegando aos 23 graus e mínima 15. Já na quarta não chove e a máxima chega a 25 graus, com mínima 14. Fique agora com o quadro Giro Ambiental. Olá, o Giro Ambiental começa agora falando da criação de novas unidades de conservação integral. Elas têm a função de proteger os recursos hídricos, a fauna e a flora. São locais que farão com que Campinas passe a ter 18 áreas especialmente protegidas, elevando dos atuais 28.500 hectares para 35.300 hectares. Significa que Campinas, com uma visão de desenvolvimento sustentável, preocupado em melhorar a qualidade de vida das pessoas, preocupado em preservar o meio ambiente, sem que isso realmente impeça o desenvolvimento econômico da cidade, conciliando esses três aspectos do desenvolvimento, está projetando uma cidade mais verde, com mais parques lineares, com mais áreas protegidas, no horizonte do plano do verde. Essas novas unidades de conservação estão no planejamento feito pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que prevê outras ações até o ano de 2026. Esse planejamento das áreas verdes tem o horizonte do ano de 2026. O que vamos fazer com a nossa cidade nos próximos 10 anos, no sentido de recuperar a margem dos nossos córregos, no sentido de disponibilizar 49 trechos de parques lineares para a população poder ter mais áreas de lazer, usufruir dessas áreas verdes, recuperar essas áreas que geralmente são bastante degradadas, os córregos de nossa cidade ainda são bastante degradados. Então, é essa perspectiva de uma cidade mais humanizada, de uma cidade com maior áreas verdes disponíveis. Serão 10 novas unidades de conservação, com o objetivo de proteger recursos hídricos, fauna e flora. E aquelas que já têm vocação ecológica, elas precisam ser protegidas na forma de unidades de conservação, de proteção integral. São unidades de proteção que não vai ter uso sustentável
nenhuma atividade nessas áreas, é só para pesquisa. Com a criação dessas novas unidades, a cidade estará apta a receber verbas do Estado da compensação ambiental e recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente. O secretário fala para onde vai esse dinheiro. Quando qualquer novo empreendimento vai se aprovar no IBAMA ou na CETESB, no governo do Estado, e ela é obrigada a destinar um recurso para investir na unidade de conservação naquela cidade de origem, naquela região de origem. Então isso que Campinas ganha, ela passa a ter a possibilidade, como já começa a ter em alguns casos, de receber recursos para implantar essas unidades de forma a protegê-las quando elas são de proteção integral ou de forma a disponibilizar essas áreas para o uso da comunidade. Uma delas, previsto de receber cerca de 6 milhões de reais para investimento a partir da aprovação do aeroporto de Viracopos, e a outra unidade, que é o Parque Natural do Campo Grande, também está previsto receber uma compensação de um empreendimento lindeiro ali ao parque, que acaba de ser aprovado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E já que estamos na primavera, e se com apenas uma foto fosse possível saber todos os detalhes de uma flor? A Microsoft está trabalhando em um aplicativo que pode tornar isso realidade. Basta um clique para que qualquer pessoa tenha acesso completo a uma verdadeira aula de botânica ao alcance de um celular. A tecnologia foi chamada de Sistema Inteligente de Reconhecimento de Flor. Ela foi desenvolvida por pesquisadores do Instituto de Botânica da Microsoft na Ásia, juntamente com cientistas da Academia Chinesa de Ciências. Segundo a equipe responsável pelo projeto, em informativo publicado no blog da empresa, o aplicativo foi capaz de identificar as espécies com precisão e em mais de 90% dos testes realizados. O que a equipe fez foi aplicar as tecnologias de reconhecimento de imagens a um banco de dados com mais de 2.600.000 imagens públicas de flores. E hoje o Giro Ambiental fica por aqui. Na próxima semana, a gente vai falar sobre a proteção dos córregos, também prevista no Plano Municipal do Verde. O Câmara Notícia dessa edição fica por aqui. Até a próxima!